aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos ao Pai, pedindo que com Jesus dê-nos o auxílio do Espírito Santo para que compreendamos bem o sentido da Escritura que acabamos de ouvir. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos neste domingo, 23 de agosto, o mistério da nossa fé, e com Pedro fazemos a nossa profissão de fé. Chamados a professar a nossa fé, depois de domingo atrasado, termos acompanhado aquela cena dramática dos apóstolos dentro da barca, que era sacudida por uma ventania forte e pelas ondas. Terminava aquela cena, todos prostrando diante de Jesus e dizendo verdadeiramente: Ele é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Domingo passado deixamos um pouco o Evangelho de Mateus, fomos a Lucas para celebrar Nossa Senhora, com aquele grande hino proclamando o poderio de Deus. Hoje retomamos o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 16, versículos 13 a 20. Nesse Evangelho que parece que as coisas estão mais tranquilas, longe da água,
longe da ventania e da tempestade, lá nas nascentes do Rio Jordão, lá na cabeceira do córrego, na parte mais alta do norte de Israel, perto da fronteira Líbano-Síria, a Síria, Jesus propõe uma avaliação com os discípulos. Aqui é uma avaliação que retoma o tema da instabilidade. O tema da instabilidade. Nós precisamos pensar e meditar acerca da experiência de fé no ambiente e na realidade da instabilidade da vida. Pensamos a fé. Pensamos a fé e somos chamados à experiência da fé a partir da experiência da instabilidade. Vocês veem a diferença da minha voz com a máscara e sem a máscara. A instabilidade que a pandemia, que o coronavírus trouxe e que interfere tudo, interfere no som da voz, interfere na comunicação, interfere em tudo. Por isso, exatamente nesse tema da instabilidade da vida e do mundo, e também da fé, a oração da missa de hoje, sobretudo acompanhando nossa reflexão diante dos grandes dramas pelos quais a igreja passa, e de forma muito concreta, ontem, anteontem, na sexta-feira, no sábado e nesse domingo, a repercussão dessa trágica situação do santuário, a pastoral do santuário, o padre Robson, o sofrimento para os missionários redentoristas, para Dom Washington, para a arquidiocese, para o padre Robson, sofrimento para a igreja toda que fica sacudida com esse acontecimento. Por isso vale a pena a gente ir ao conteúdo da oração inicial da missa de hoje. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Pronto. Essa oração responde à angústia nossa diante da missa que comentávamos aqui dentro da igreja. Não é? Pronto. É hora de esse frenesi, essa histeria, essa excitação desordenada, emotiva, apaixonada em todo mundo. É hora dos corações unidos num só desejo. Esperar o que Deus promete. Na instabilidade deste mundo, fixar os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. As verdadeiras alegrias não estão nos cargos, nos títulos, nos prestígios, nos privilégios. Na primeira leitura do profeta Isaías, Deus, o Senhor, fala a Sóbina, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Vou chamar um outro servo, ele vai vestir sua túnica, vou colocar nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua autoridade, ele será um pai
eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca. Para nós do Goiás, do interior, estaca da casa de seu pai. E a gente lembra das estacas que o povo finca nos acampamentos para a festa de Trindade. As estacas, armar provisoriamente a tenda, as barracas para a festa de Trindade. Essa estaca no Evangelho se torna pedra, rocha, alcança uma estabilidade, da instabilidade da estaca para a solidez e estabilidade da pedra, da rocha. Vamos ao Evangelho, capítulo 16 de Mateus, versículos 13 a 20. Eu só preciso situar os irmãos nos elementos importantes. Antes dessa cena, a última que nós vimos foi Jesus andando sobre as águas depois da primeira multiplicação dos pães. Não foi? Imediatamente após a primeira multiplicação dos pães. Então, depois de andar sobre as águas, no capítulo 15, vem uma comitiva de Jerusalém, fariseus e mestres da lei, e dão uma bronca em Jesus dizendo: teus discípulos não observam as tradições. Jesus responde a eles com firmeza e com dureza, dá um ensino aos discípulos sobre o que é puro, o que é impuro, o que é de acordo com o plano de Deus, que é o que sai de dentro do coração humano que torna o homem impuro. Cura a filha da cananeia, que é tratada como cachorra, e exatamente por reivindicar de Jesus, não tem importância não, trata-me como um cachorrinho que come lanche debaixo da mesa. Tá bom, Jesus, tá bom. Jesus se comove e cura a filha e diz que nunca encontrou em Israel tamanha fé, uma cananeia. O oposto da afronta que ele recebe dos fariseus e dos mestres da lei, uma comitiva que vem de Jerusalém para debochar da autoridade dele. Ele diz que a autoridade de fé ele encontrou numa cananeia e não encontrou em Israel. No capítulo 15, versículo 29, ele sobe ao monte, senta, numerosas multidões se aproximam, ele cura muita gente. E no capítulo 15, versículo 32, acontece a segunda multiplicação dos pães no Evangelho de Mateus. Os discípulos chegam nele, dão uma bronca, dizendo: onde vamos encontrar tanto pão para saciar tanta gente? De novo aquele diálogo com Jesus, só temos 7 pães e alguns peixinhos. De novo Jesus manda encaminhar e repete os gestos, toma o pão, os pães, os peixes, dá graças, todos comem, sobram 7 cestos cheios. E de novo chegam fariseus e saduceus para porem Jesus à prova, pedem um sinal. E Jesus diz: mas nem para vocês, fariseus, saduceus, autoridades da religião judaica, o único sinal que vai ser dado a vocês é o sinal de Jonas. A pregação, o arrependimento, a conversão. Outro sinal não vai ter. E aí Jesus fala para os apóstolos: cuidado com o fermento, com o ensinamento dos fariseus e saduceus. Pronto. Desfecho da segunda multiplicação dos pães e recomendação para tomar cuidado com as autoridades religiosas
de Israel, vem o texto de hoje. 16, 13, 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Faz pouco tempo, no dia 29, foi festa de São Pedro e São Paulo, nós meditamos esse evangelho. Para aquela festa, eu tinha feito um mergulho enorme nesse mesmo texto. Você pode, se quiser, inclusive, ouvir a pregação e depois comparar com o que vou dizer agora na pregação. E eu fiquei impressionado como, mergulhando esta semana toda nesse texto, eu encontrei coisas que eu nunca tinha encontrado em lugar nenhum. Vamos lá. Jesus prepara os apóstolos com esse retiro. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É um retiro que ele tentou tantas vezes fazer com os apóstolos e até agora não deu conta, lembra? Desde a primeira multiplicação dos pães, que já aconteceu, ele tentando fugir da notícia da morte de João Batista. Foi um acontecimento atrás do outro que ele não pôde fazer o retiro dele com os apóstolos. Agora faz. Mas agora ele faz, e a partir deste capítulo 16, Jesus começa a preparar os apóstolos para um tema que nós vamos lidar daqui para frente até novembro. Jesus prepara os apóstolos para os 3 anúncios da paixão. A partir de hoje, Jesus vai anunciar por 3 vezes a sua paixão. Imediatamente após, aqui, esse texto de hoje, no capítulo 16, versículo 21, domingo que vem, vai ter uma reação impetuosa de Pedro. No capítulo 17, versículo 22, os discípulos ficam profundamente tristes. No capítulo 20, versículo 17, Jesus anuncia pela 3ª vez a sua paixão, termina de anunciar que chegando em Jerusalém vai morrer, pregado na cruz, sofrer, ser morto e ressuscitar. A mãe dos filhos de Zebedeu vem pedir os 2 primeiros lugares, à direita e à esquerda no céu. Então, a partir de agora, Jesus fixa a atenção dos apóstolos na centralidade da sua obra e da sua missão. Ele veio, ele vai dar sua vida, vai sofrer, vai morrer, para dar-nos a vida nova por seu sangue e por sua ressurreição. Queria muito, irmão, que você pegasse a sua Bíblia e daqui até novembro, que você mergulhasse no Evangelho de Mateus e permitisse que Jesus te conduza àquilo que 3 grupos de gente não têm dado conta de permitir ser conduzido. Os capítulos 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, as muitas ações de Jesus provocaram 3 reações predominantes. A primeira é a reação da multidão, que não quer o ensino de Jesus, quer cesta básica e milagre. A segunda, a reação das autoridades religiosas judaicas, fariseus, mestres da lei, também chamados de escribas, os saduceus, a liderança religiosa de Israel, que rejeita terminantemente e acusam Jesus de blasfemo e fala que o que ele realiza é pelo poder do demônio. A multidão tem o seu desejo numa linha, as autoridades religiosas de Israel noutra linha, e os discípulos, os apóstolos,
seguem Jesus com uma mistura de sentimento oscilando entre a multidão e as autoridades religiosas. Seguem Jesus, mas tomados de dúvidas e com interesses escusos ao que Jesus verdadeiramente quer. Então Jesus tem 3 grupos de gente lidando, ele com esses 3 grupos de gente que não entende. Hoje ele dá para a gente a oportunidade de avançar um pouco na busca de uma compreensão. Vamos lá. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele se trata assim, ele se dá o título de Filho do Homem. É chamado de Filho do Homem alguns personagens dentro do que a gente chama de expressão muito judaica, muito conhecida no mundo e no ambiente do judaísmo. Jesus define a si mesmo tomando os conceitos predominantes do ambiente do Antigo Testamento e da sensibilidade do povo judeu. Essa expressão, Filho do Homem, em 2 Samuel 7,14, Salmo 2, verso 7, Salmo 89, versículo 27, designa uma relação muito particular com Deus, fundada em uma eleição e em uma missão que Deus confia a um seletíssimo grupo de personagens do Antigo Testamento. Mas a literatura apocalíptica, os textos com um estilo mais do ambiente apocalíptico, de Isaías, do livro de Daniel, associam o Filho do Homem à figura do Messias que virá para realizar uma intervenção definitiva. Não é mais personagens bons e obedientes como os anjos, o povo eleito, os israelitas fiéis, ou aos Messias, mas agora há o Messias. Fruto dessa relação filial inigualável, a esse personagem é confiada a missão ímpar de salvar a humanidade. Jesus se chama de Filho do Homem. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vamos lá? Versículo 14. Eles respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. O curioso e o mais importante é que eles respondem tudo na linhagem da literatura profética. Jesus ainda não é associado como na literatura apocalíptica, que caracteriza o Filho do Homem como o Messias da intervenção definitiva. Mas como algum dos profetas, personagens bons, fiéis, dedicados, importantes. Curiosamente, Filho do Homem, eu já disse e repito-o, aplica-se aos anjos, ao povo eleito, aos israelitas fiéis e ao Messias. Então, serve para muita coisa. Os discípulos dizem: não, Jesus, Filho do Homem não chega a ser isso tudo não. Estão falando que o Senhor é algum dos profetas. Profeta, no máximo, o grande profeta Elias, o maior deles, do Antigo Testamento, é aquele que quando o Messias for chegar, Elias, que subiu ao céu numa carruagem de fogo, vai voltar e vai preparar para a vinda do Messias. Então, o Messias é tão importante que o profeta Elias, o maior de todos os profetas, virá para preparar a sua chegada.
Então, quando eles dizem que Jesus é João Batista, Elias ou algum dos profetas, está dizendo que o Senhor é, no máximo, um preparador da chegada do Messias. Significa o quê, minha gente? Decepção com isso tudo que o Senhor está fazendo. Não há grande novidade. E de fato não há. Porque a grande novidade, por excelência, Bento XVI diz, é a paixão, morte e ressurreição dele. É por excelência essa a grande novidade. Jesus vai se distinguir do resto a partir do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. É o mistério da sua Páscoa que estabelece um marco definitivo que distingue Jesus do resto. Dentro do judaísmo e dentro de toda a espera de todas as religiões e confissões no mundo. A experiência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, isso é uma leitura que Bento XVI faz, provocou no coração do mundo, do Ocidente sobretudo, uma ideia de que o acirramento do discurso religioso é perigoso, que ele leva a guerras e a conflitos, como de fato levou a Primeira e a Segunda Guerra, aos vários conflitos da Idade Média, as várias guerras medievais, dos vários enfrentamentos, não só de cristãos contra cristãos, depois da Reforma Protestante, mas dos reinos contra os outros reinos, reinos católicos contra reinos católicos na Europa e assim sucessivamente. Mas as atrocidades da Primeira e Segunda Guerra Mundial fez com que os homens da fé cristã, católica, pensassem, nós precisamos diminuir esse impacto que a gente dá à religião, à fé católica, e acabaram por fazer isso também com Jesus. Aproximaram Jesus, diz Bento XVI, de Sócrates, de Buda, Confúcio, dos grandes homens, personagens importantes da história, importantíssimos. Nesse sentido, há também hoje muito claramente a opinião dos outros que de algum modo conheceram Jesus, talvez até o tenham estudado cientificamente, mas que não o encontraram na sua autêntica identidade. Karl Jaspers representou Jesus ao lado, um grande teólogo, de Sócrates, Buda, Confúcio, como um dos 4 homens de referência e assim lhe reconheceu um significado fundamental para a procura da autêntica humanidade. Mas Jesus não passa de um entre outras categorias comuns, a partir das quais se esclarece e pode também ser delimitado um grande humanismo, humanista. Esse preço a igreja está pagando caro por ele. Ter reduzido Jesus na categoria de um humano líder. Vamos ver? Jesus, versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Para eles que disseram que Jesus estava na conta de profeta, no máximo, mas Messias não era, na interpretação do povo, os homens, a gente sabe o quanto é triste submeter a uma avaliação, a uma pesquisa de sondagem de opinião pública. Eles reagem a partir de Simão Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro
respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmã, irmão, quem é Cristo para mim e para você hoje, agora, na instabilidade, na insegurança que nós nos encontramos no mundo e na igreja, e com a situação dramática dessa ocupação nas redes sociais e na mídia do nosso escândalo interno aqui no Centro-Oeste, na Arquidiocese e em Trindade? Quem é Jesus para nós? Ao responder sobre quem é Jesus, toda pessoa que tem uma sadia compreensão acerca de quem é Jesus, curiosamente, saberá também uma outra dimensão fundamental que não se separa mais de Jesus. Vamos ver? Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Aqui entra o tema da eleição e da constituição que Jesus vai fazer a partir de agora. A constituição. Pega a matéria-prima, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pega o barro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quem responde corretamente quem é Jesus, descobrirá, respondendo sobre Jesus, descobrirá o que é a igreja e quem é a igreja. Toda pessoa que tem graves conflitos acerca de o que é e quem é a igreja, na verdade tem graves conflitos acerca de quem é Jesus. A dúvida sobre Jesus derrapa também na relação com a igreja. A dúvida sobre a igreja derrapa na relação com Jesus. Isso é importantíssimo para hoje, para esse primeiro domingo depois do escândalo. Jesus fala para Pedro que a felicidade dele não constitui em ter sido escolhido de uma família renomada, de tradição, de elevada composição tradicional de patrimônios. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Eu gosto disso. Jesus pergunta: e vós quem disse que eu sou? Pedro aponta para o céu. O Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro, falando: quem é Pedro? Tu és Simão, filho de Jonas. Aponta para baixo. Porção de terra, de pó. Quem te revelou isso foi o meu Pai. Pedro foi agraciado com uma revelação divina. Mesmo que ele não entenda bem isto, e que depois, quando Jesus anuncia pela primeira vez a morte na cruz, o sofrimento, Pedro repreende Jesus, e Jesus o chama fortemente de Satanás. Afasta, vai para trás de mim, Satanás. Mesmo que agora ele não entenda muito bem, mas ele foi agraciado com uma revelação divina. Não foi um ser humano que te revelou isso. Algumas Bíblias traduzem: porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai. Eu sempre repito essa pergunta: o que você sabe sobre Jesus? Quem te revelou isso, irmã e irmão?
O que você sabe acerca da igreja? Quem te revelou isso, irmã e irmão? As redes sociais? As páginas com as notícias das fraquezas nossas? Hoje, sofremos. Quem ocupa as páginas domingo que vem vai ser o próprio Pedro, quando ele repreende Jesus dizendo: Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça, jamais o Senhor morrer na cruz, que isso é coisa de bandido. Jesus fala: vai para trás de mim, Satanás. Domingo é Pedro que vai estar nas páginas, todo mundo vai estar falando que Jesus chamou Pedro de Satanás. Hoje é o padre Robson, amanhã poderá ser eu, ou o Cid, ou a Lourdes, ou o André. O problema é olhar para a igreja e permitir que a tinta de minha fraqueza decida para mim o que é a igreja e o que é Cristo. Os escândalos, eles sempre provocam, ampliam o campo de insegurança na relação com a fé, não é? Sempre ampliam o território dos descrentes, dos desencantados. Mas é verdade também que os escândalos provoquem em muita gente uma reação, dizendo: não, nós não podemos deixar a igreja cair assim, vamos pegar esse trem, vamos assumir. Curioso que a igreja católica nos Estados Unidos, logo que passou aquela primeira grande, pavorosa e horrorosa crise dos escândalos de pedofilia no governo do Bento XVI, imediatamente, um ano e meio, 2 anos depois, eu me lembro de ter lido um estudo, uma pesquisa, que dizia que aconteceu um número grande nas paróquias nos Estados Unidos, dos migrantes de origem latina, que moram nos Estados Unidos, procurarem as paróquias e as igrejas e se oferecerem e desejar fazer parte de alguma coisa e colaborar em alguma coisa, porque aqueles escândalos recordavam-lhes a experiência de fé dos seus pais e dos seus avós. Eles vinham dizendo: nós devemos muito à igreja pelo que nossos pais nos deram, nossas mães, nossos avós nos deram. A gente não queria que ficasse só isso. Foi um negócio impressionante nos Estados Unidos. Quando nós somos desmantelados, mesmo que em meio a suspeitas, porque não há nada evidenciado com relação ao padre Robson, a gente precisa entender que, por mais que se apure e acure dados dramáticos de pecados meus, de qualquer um de nós não podemos permitir que Cristo esvazie do significado do que Ele é, que a igreja seja esvaziada do significado que ela é. Não podemos permitir. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quem é a igreja? Para que a igreja? Antes de dizer o que é ela e para que ela, a que Jesus chama de minha, e diz de si construtor, eu construirei a minha igreja. Os escândalos mais pavorosos não decidem que a igreja deixou de ser de Cristo. Porque a construção, depois dela estar feita, não se desmancha a autoria de quem a fez, ainda que um terremoto desabe-a, não é? Ela é obra da mão de Cristo. E por ser obra da mão de Cristo, diz: e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não diz que o poder do inferno nunca poderá ameaçá-la, provocá-la, sacudi-la, como a ventania, tempestade domingo atrasado. Não diz que por ser a igreja de Cristo, por ser a barca de Cristo, por ser a sólida igreja de pedra feita pelas mãos de Cristo, não haverá ventania, não haverá tempestade, não haverá
a ventania e o terremoto dos escândalos ou dos espetáculos midiáticos, porque também tem a indústria do espetáculo midiático. Quando vem na igreja da gente, a gente costuma pensar que é espetáculo. Quando vai na igreja de outro, a gente acha que é pouco. É sempre bom a gente se colocar no lugar até de Edir Macedo, quando é posto e execrado dessa forma. Edir Macedo eu digo porque considero uma das figuras mais fracas como expressão da tradução do que Cristo quis que fosse a igreja. Porque lá é um empreendimento só. Um empreendimento humano, esvaziado do sobrenatural. A ação de Cristo na vida das pessoas é só para transformar as pessoas em soldadinho de Jó, jogava caxangó para sustentar isso aqui. E Jesus diz que a igreja não tem um fim em si mesma. O poder do inferno nunca poderá vencê-la, não é porque ela é a poderosa, a grandiosa, não. O poder do inferno não poderá vencê-la porque ela tem uma missão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves. Esta imagem, as chaves, no judaísmo, essa autoridade de chave, que Jesus fala, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. No judaísmo, isso era a competência da forma correta de interpretar a lei. Só a lei poderia realizar isso. Aqui essa autoridade é dada a Pedro, e mais adiante no capítulo 18, versículo 18, você pode pegar a sua Bíblia e ir lá. Essa autoridade Jesus dá ao conjunto de todos os apóstolos, envia-os todos. Em João capítulo 20, versículo 23, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Pelo perdão dá acesso ao reino de Deus. Tarefa da igreja, ligar e desligar, acolher na comunidade dos crentes ou excluir da comunidade dos crentes. Irmã, irmão, eu te darei as chaves. Para nós católicos, as chaves são os 7 sacramentos. As chaves para nós católicos são o tripé que forma a igreja: a Sagrada Escritura, a tradição, a liturgia, os sacramentos, o magistério da igreja. Esse tripé tão importante, as chaves. Onde está a igreja? Só é verdadeiramente igreja de Cristo e igreja católica apostólica romana se tem Sagrada Escritura, pregação, ensino, anúncio, mas se tem a tradição da igreja, a sagrada liturgia, os divinos sacramentos celebrados e recebidos. Mas só é verdadeira igreja se tem o magistério da igreja, a doutrina que a igreja ensina acerca de tudo, também a doutrina social da igreja. O problema é que nós vivemos tempos de opinião. Não predomina sobre nós os critérios de Cristo para julgar a igreja. Jesus é apresentado pelas Sagradas Escrituras como Salvador. Mateus 1:21, ele salvará o seu povo dos seus pecados. No batismo de Jesus, o Divino Pai Eterno apresenta: este é meu Filho amado, aquele que me aprouve escolher. Jesus realiza a obra da salvação. Nesse texto de hoje, Jesus diz que a obra da salvação é obra
dele que se opera no mundo através do agir da igreja. Hoje, a salvação de Cristo se opera no mundo pelo agir da igreja. Então, na virada do milênio, do terceiro milênio, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, pediu que fosse feito um rito de purificação da memória e celebrou na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, uma liturgia solene de purificação da memória, um grande ato penitencial em que ele pedia perdão a Deus pelos pecados da humanidade, pelos pecados da igreja. E lá ele dizia o que é chamar pecados da igreja, que muita gente tem medo disso. E diz, a igreja não peca. São João Paulo II diz, a igreja não peca, mas membros da igreja pecam. E por serem membros da igreja e membros do corpo da igreja, se a minha mão te dá uma pedrada, André, é a minha mão que te deu uma pedrada, mas é o meu corpo todo que ofendeu você, não é? É antes da lei do talião, e na lei do talião que a minha mão te dava uma pedrada, você vinha e cortava a minha mão, não é? Em Cristo se entende o corpo inteiro e se entende a consciência do homem e da mulher inteiro. Então, esse pedido de perdão, todos os grandes conflitos que a igreja viveu por onde passou e que membros da igreja não souberam lidar e às vezes tiveram posicionamentos terríveis, como a relação da igreja com o tema grave da escravidão, não é? Do tráfico de escravos para cá, o tema da dizimação de 80 milhões de indígenas que aqui viviam, o tema terrível da Inquisição, o tema terrível da pedofilia, que a gente precisa falar disso. O poder do inferno não poderá vencê-la. O problema grave de membros da igreja não invalida a construção de Cristo. É pecado, é grave, e a igreja intervém, e muita gente pedindo que eu faça a minha interpretação e emita a minha opinião acerca de Trindade, do Padre Robson, e eu digo a você, eu não tenho a minha opinião, eu vou pensar acerca disso que Dom Austin disser para mim. Eu penso o que a igreja pensa. Eu interpreto o que a igreja interpreta. Eu não posso subir no púlpito e pregar a minha opinião. Eu tenho que ver o que os missionários redentoristas, o padre provincial dos redentoristas, o padre André Ricardo, e o Dom Austin, o que eles vão discernir e encaminhar lá, na efetiva resposta deles para como enfrentar essa situação, eu acolherei e será a resposta minha e para mim. Porque acerca disso e de todos os outros temas eu devo pensar o que a igreja pensa. Se te pergunta quem é Cristo, antes de responder, pergunte primeiro ao Divino Pai Eterno se o que você vai responder corresponde ao que Ele vê em Cristo, o meu Filho amado, o escolhido, que eu te dei para te salvar. Se te pergunta quem é Cristo, vá primeiro ao Pai Eterno e pergunte ao Pai Eterno se o que você pensa sobre Cristo confere com que Ele é a partir do que o Pai Eterno te dá, Cristo. Mas se te pergunta sobre a igreja, antes de responder, vá a Cristo e pergunte a Ele, Senhor, o que eu penso sobre a igreja está coerente com o que o Senhor pensa e o que o Senhor desenhou e idealizou e construiu acerca desta obra? Senhor, minha opinião é opinião minha e opinião mundana,
ou o que eu penso de verdade é expressão do que aprendo com o Senhor acerca da Santa Igreja. Irmã, irmão, Santa Teresa diz que o demônio jamais dará conta com seu bafo, com seu rabo, com sua cauda, com sua fúria, de sacudir a igreja e provocar nela rachaduras, porque ela é obra de Cristo. Mas Santa Teresa diz que se nós, membros da igreja, entrarmos numa vida de pecado e provocarmos pelo pecado entre nós rachaduras na igreja, Satanás não terá dúvida de enfiar o rabo dele nessas rachaduras e provocar grandes estragos. Nós somos material de construção na igreja, o diabo não é. Nós podemos ser pedra, tijolo, madeira, barro nessa construção, e nós podemos ter em nós rachaduras, fissuras, mas o demônio não é material de construção na igreja. Cristo distingue-nos de Satanás e do poder do inferno. Cristo distingue a obra da igreja e a obra do inferno. E a obra da igreja é obra que se ocupa com as coisas do reino dos céus. Cada um de nós, cada uma de nós, neste domingo, precisa renovar a sua fé na igreja. E eu te convido a tomar hoje o Salmo 137 e a rezar esse salmo pedindo pela Santa Igreja. O Santo Padre, o Papa Francisco, tem sofrido açoites terríveis. Esta semana, eu li, ontem e anteontem, um artigo fantástico acerca de um dos grandes críticos do Papa Francisco. Foram investigar, cardeal, tirado da função, um grande crítico e acusador de Papa Francisco. E a gente foi descobrir que o homem era financiado por um dinheiro sujo e financiado por um grupo para ter coragem de ir na mídia e lascar, meter a lenha no Papa Francisco, porque o diabo quer, e o diabo entra em nossa vida pelo nosso bolso. O dinheiro corrompe-nos, cardeal, bispo, padre, leigo, leiga, corrompe-nos. O dinheiro tem potência enorme. Você que é mais curioso com a história, vá a qual é o ano que foi lançado aquele livro, O Código da Vinci. Lembra? Que ano? Quais foram os escritores daquela obra? Qual foi a editora que publicou aquele livro? E quais eram os acontecimentos que envolviam a igreja no ano e meio, 2 anos, que antecederam aquela publicação? Era o enfrentamento mais corajoso de Bento XVI nos problemas internos da igreja. E os grupos e os monopólios dos grupos dominados pela força do pecado, que financiaram para desmoralizar Bento XVI e desmoralizar a igreja no enfrentamento que o Santo Padre Emérito Bento XVI enfrentava, os grandes problemas internos da igreja. Fazem hoje e acusavam Bento XVI de ser de direita, de extrema direita. Hoje fazem a mesma coisa, publicando o livro e acusando Francisco de esquerda e de extrema esquerda. Nós entramos numa seara de um mundo tão pobre, mas tão pobre na reflexão, que a classe média, hoje, no Brasil e no mundo,
dá conta de dominar apenas 2 chaves de conceito, dá conta de ter só 2 prateleiras na biblioteca de sua reflexão, direita e esquerda, diminuiu demais a qualidade. Nós não somos só essas 2 categorias, não. O mundo é muito mais amplo e muito mais complexo. O capitalismo mais organizado hoje no mundo é um capitalismo comunista, é o da China, não é? Então, hoje você não tem mais essa forma ideologizada e pobre, que ficou muito bom, porque, na verdade, essa polarização direita-esquerda, esquerda-direita, ela é boa porque mantém a gente burro, com a capacidade pobre de reflexão, e os manipuladores atiçam apenas as emoções e os sentimentos da gente, as paixões da gente de ser a favor e contra. Eles não permitem que a gente raciocine e perceba as contradições e ambiguidades deles. Por isso é que eles atiçam a gente com vídeos, com textos intensos, com edições intensas de imagens, de sons, de coisa que atiça e ativa uma excitação de paixão, mas mantém a gente burro e com capacidade estreita de reflexão. Nós somos muito mais do que só direita ou esquerda. Imagine, Dom Washington, esses dias de pandemia, porque ele não apeitou as normas da saúde, querendo que Dom Washington afrontasse as normas da saúde, e Dom Washington não afrontou, ele obedeceu e respeitou, como bom senso e retidão, uma campanha nas redes sociais acusando Dom Washington de ser comunista. Pensa, Dom Washington comunista. Quem chega a um nível tão pobre desse, é gente que perdeu tanto a capacidade de reflexão, é um esvaziamento tão grande de domínio de conceitos, de capacidade de ler e interpretar coisas complexas, de avaliar situações que pedem vários eixos e amplos caminhos de reflexão para várias linhas de interpretação para se chegar a eixos de compreensão e uma planilha mais ampla, com várias janelas. Cuidado. Hoje existe uma quantidade enorme de católicos manipulados. O poder do inferno hoje tenta vencer a igreja. A partir da polarização direita e esquerda. Eu tenho uns amigos e também minha família que mora no interior, onde chegou um bispo agora há pouco. Meu primo contava que na diocese, na paróquia da diocese, o movimento, o tema, a discussão na cidade é se o bispo que chegou é de direita ou de esquerda. Aí eles ficam passando o pente fino nas publicações do bispo, nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, e vão ver se os termos, as expressões, as cores dos desenhinhos que aparecem, se tem características comunistas, marxistas, socialistas, de esquerda ou de direita. Aí eles fazem tabulações. Essa semana foram 25 publicações mais de direita e 28 mais de esquerda. Então ele é mais de esquerda do que de direita. E uma amiga contando que alguns se vão à missa e o bispo prega e usa até tantas palavras que se sente que o bispo está mais de esquerda, então não comunga. Aí a turma de esquerda vai à missa e se o bispo usou 8, 10 expressões de direita, aí não comunga. Olha onde chegou o nível da burrice
da minha terra natal, do meu interior, onde eu considerava e considero ter o povo que eu mais amo. É uma pobreza, é um esvaziamento tão grande. Imagina se eu vou à missa e vou permitir que o lugar que Cristo ocupa em mim, pelo seu corpo e sangue oferecido, pela mão pobre, fraca e miserável de um homem como eu sou, e sou sacerdote, Cristo quis estar em mim, através de uma matéria-prima tão fraca como eu mesmo. Aí eu, pela Eucaristia, ele chega a mim. Imagine se eu vou olhar para o defeito de um padre ou de um bispo e ficar com o seu defeito e ir com o seu defeito para minha casa e ficar remoendo o seu defeito a semana inteira e não receber o corpo e sangue de Cristo. Imagine se eu vou empurrar Cristo para lá e vou embora para casa com o seu defeito ou com a fraqueza do bispo ou do padre. Que troca, que gambira mais idiota, que estupidez, que nível mais pobre de cristão nós chegamos, minha gente. O poder do inferno não vai vencer a igreja, mas já está vencendo muitos cristãos. A igreja não, mas membros. Ele pode fazer muito estrago e deixa de ser tonto. Não permita que o diabo e que o inferno te domine e ocupe e ponha em você alguns conceitozinhos idiotas de direita ou de esquerda e você fique com eles ao invés de ficar com Jesus no seu corpo e sangue ou na sua palavra pregada e anunciada. Por isso, eu te proponho, nesta semana, reze, a semana inteira, reze o Salmo 137. Reze esse Salmo agradecendo por este Salmo a obra que Cristo fez à igreja, os sacramentos, a hierarquia da igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os leigos e leigas que nos muitos ministérios e serviços da pregação, da catequese, dos serviços da igreja, em todas as tarefas colaboram para que essa edificação espiritual se eleve cada vez mais à altura dos céus, a igreja que é obra da mão de Cristo. Dois versos para você, do Salmo de hoje. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes, Senhor. Vá à missa, e se o padre te causar algum incômodo, se o bispo te provocar algum desconforto, se a pregação do padre, ou o vocabulário do padre, de direita ou de esquerda, ou se a pobreza do jargão do padre, ou se a falta de compostura do padre ou do bispo ou do pregador, te for muito desconfortável, olhe para a miséria do padre, para o barro, ou para o pedaço de pau que é essa pobreza do padre, e veja dos lábios dele vir a palavra de Deus e das mãos dele vir o corpo e sangue de Cristo até você e diga assim: porque fizeste muito mais que prometeste, Senhor, eu te agradeço, vosso amor, vossa bondade, vossa verdade, fizestes por mim muito mais que prometestes. Primeiro, olhe pelo que Deus fez e faz por você. Até porque você também é material de construção. Você também é uma edificação. Você também participa desta obra. E termina o salmo de hoje dizendo assim: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Quando você ouve essa pregação, ou vier à missa, ou for à missa na sua cidade, na sua paróquia, e olhar para a fraqueza do pedreiro, ou do servente de pedreiro que sou eu, ou do padre que está pregando, pedreirinho ruim na construção, você olha para o Senhor, o dono da obra, o construtor, o mestre da obra, e diz: eu vos peço,
não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Senhor, eu sou obra da mão do Senhor. Esta minha comunidade, esta minha paróquia, esta minha diocese, esta igreja do Senhor no mundo é obra que fizeram vossas mãos. Não deixe inacabada, e Ele não deixará. Você que acha que porque você dá o dízimo, dá a oferta, você tem o direito de julgar o padre, o bispo, e decidir como é que a igreja deveria ser, e decidir de que linha ideológica o bispo ou o padre deveria ser, Paulo, na segunda leitura, te responde: quem se antecipou a dar alguma coisa a Deus, de maneira a ter direito a uma retribuição? Repito, carta de Paulo aos Romanos, versículo 35. Quem se antecipou a dar alguma coisa a Deus, de maneira a ter direito a alguma retribuição? Na verdade, versículo 36, tudo é dele, por ele e para ele, a ele a glória para sempre. Amém. Uau! Dá vontade de gritar, de pular, como Nossa Senhora pulou domingo passado, com Santa Isabel, com João Batista e com o menino Jesus no ventre dela. Pular! Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Não tem miséria de padre, não tem miséria de bispo, de diácono, de cristão e de membro da igreja que supere a grandeza dele, a obra da mão dele, que não vai ficar inacabada de jeito nenhum. Amém. Um bom domingo para você. Deus te abençoe. Hoje, mais do que em todos os dias da sua vida, na sua casa, se você puder, eu te peço hoje para você fazer agora um momento longo de oração, pedindo ao Senhor o perdão dos pecados para nós, os membros da igreja, os padres, os bispos, os pregadores. Pedir perdão por todas as vezes que nós nos recusamos a ser o material de construção nessa edificação que a mão de Cristo faz, que não vai ficar inacabada essa construção. Peça ao Senhor perdão por nós, peça a nossa conversão, peça pela nossa santificação, mas não deixe de dizer: Senhor, às vezes o material, a matéria-prima tem sido muito ruinzinho, um barrinho muito fraco, mas a mão do Senhor pode melhorar tudo, aperfeiçoar tudo, até porque, Senhor, não há nada de perfeito que não tenha sido feito por suas mãos. Fale com Ele assim, e depois você, com toda alegria e prontidão, professe a sua fé. Reze o Creio em Deus Pai hoje, quase que gritado aí na sua casa. Confesse a sua fé, professe a sua fé com todo vigor. Amém. Um feliz domingo. Deus te abençoe. Vai render a semana. Deus te guarde na igreja que Cristo construiu. Amém. Irmã, irmão, invoco e suplico sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação dos apóstolos, vos ensine a conquistar pela pregação da igreja e pelo seu testemunho novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro, hoje na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, a autoridade da igreja pela pessoa de nosso arcebispo Dom Washington, vos leve
à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente pela cruz, pelo sofrimento, pelo testemunho de amor, os apóstolos, os pregadores e pregadoras do Evangelho. Amém. Por intercessão de São Pedro e dos santos e santas pregadores do Evangelho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.